Amém? Meu irmão, acho que eu vou precisar de sua ajuda. Você consegue subir e colocar aqui para mim, por gentileza? Eu quero que enquanto o Murilo sobe aqui, você abra a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Pode pôr aqui mesmo. Obrigado, viu? Acho que deu certo. Parece que vai cair aqui. Acho que não vai cair, não. Amém? Todos acharam Eclesiastes capítulo 2, versículo 1? Amém? A palavra do Senhor diz assim: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor forma que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Presta atenção nisso aqui, ó. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Feche seus olhos, por gentileza, Pai, nessa noite. Colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, a nossa mente. Eu oro para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, para que o Teu Espírito Santo traga discernimento aos nossos pensamentos, que o Senhor traga graça aos nossos corações e que a Tua palavra penetre em nós e nos transforme, nos cure, nos liberte, nos traga a salvação, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui hoje, Pai, entendendo a Tua palavra e com sabedoria que provém de Ti. Mas primeiro nos ensina, Pai, o que é sabedoria. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o topo da escada. O topo da escada. E antes de eu explicar para vocês algumas coisas referentes a esse tema, quero falar algo que nós lemos aqui sobre o rei Salomão. Acho que a maioria de vocês já ouviram falar do rei Salomão. Quem não, ele foi um grande rei de Israel, um dos grandes que reinou naquele tempo e principalmente dito pela palavra do Senhor, o mais sábio de todos. O mais sábio de todos. Então já abre um parênteses aí. Muitas vezes é aquilo que nós falamos para o outro e para nós mesmos é que nós precisamos ter o quê? Sabedoria. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio. Mas será que tudo isso é suficiente? Será que ter sabedoria é suficiente? Olha quantas coisas esse homem viveu, esse homem fez, e quantas coisas que quando a gente começa a pensar, eu e você fizemos. E você fizemos. No momento de desespero, no momento de frustração, no momento de decepção, no momento de trauma, a gente muitas vezes entende que a nossa vida precisa mudar. E muitas vezes a mudança vem da gente começar a fazer aquilo que a gente acha que vai nos trazer felicidade. E aqui ele fala sobre isso. Ele fala que ele conquistou tudo aquilo que ele desejava. Ele conquistou tudo aquilo que ele queria. Que nessa vida curta ele achou que para que resolvesse tudo, ele teria que se alegrar em vinho e se divertir. Quantos de nós estamos aqui
que já fez isso, já pensou nisso, falou, não, eu preciso ser feliz, eu preciso ver minha vida é curta, então eu preciso sair, preciso beber, preciso me divertir, eu preciso estar com meus amigos. Acha que isso vai realmente preencher algo dentro do coração. E fala que ele fez de tudo, ele fez de tudo. O rei Salomão descreve ter alcançado todos os topos possíveis que nós podemos alcançar. Todo o topo de escada que eu e você podemos chegar, ele alcançou. Ele alcançou riqueza, ele alcançou poder, ele alcançou sabedoria, ele alcançou prazer. Dentro desses 4 pontos, para pensar. Imagina se você estivesse aqui hoje e você pudesse falar que você é o homem mais rico de Sumaré. Eu sou o homem mais rico de Sumaré. Porque ele falou aqui, ó, dentre todos aqueles de Jerusalém, eu fui o mais rico. Sou mais rico de Sumaré, mais rico de São Paulo, mais rico do Brasil, mais rico do planeta. Mas se você pudesse falar, a gente sabe, né, assim que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda bastante, né? Ajuda bastante, não ajuda? Quantas tretas aí você já não teve ao longo da sua vida, ou quantos perrengues você não viveu por falta do dinheiro? Não é só no casamento não, você como filho, você vivendo sozinho, quando não tem o recurso financeiro, é difícil. Eu estava ontem, né, conversando com o pastor Marcelo, desculpa pastor Marcelo, vou ter que expor sua vida aqui hoje. E ele falou isso ontem lá. Ele falou assim, gente, vamos perrengue danado no primeiro ano, que eu falei assim, eu queria até devolver a Sheila, vamos devolver, porque eu entendi que ele falou quem estava dando gasto ali, né, era a Sheila. Mas brincadeiras à parte, isso é difícil mesmo no começo, é difícil. Então assim, imagina a situação, às vezes o casal precisa morar com os pais. A gente sabe que dentro de uma realidade do que é o casamento, não é bom a gente morar com os pais, não é bom, mas quem nunca precisou? Eu achei que eu nunca ia morar. Mas teve uma época que a gente também precisou. O Noah, gente, pequenininho, tinha acabado de nascer, imagina, 15 dias. A gente já havia passado por uma reforma na nossa casa que era alugada, porque deu uma infiltração do chão, assim, ó. Começou a subir a infiltração. Aí a gente foi para casa da minha mãe, temporário. Quando o Noah nasceu, deu 15 dias de infiltração nas outras partes da casa. Aí eu falei, não, vamos abandonar esse lugar. A gente foi para casa da minha mãe e falou, rápido a gente aluga. Ficamos uns 3, 4 meses, eu acho. Precisou ficar. Mas talvez você precisou, a gente sabe assim, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda demais, gente, ajuda. Ajuda para que a gente muitas vezes não fique ansioso, a gente não fique preocupado, para que a gente não pense como que as coisas vão acontecer. Ajuda. Esse homem falou assim que ele tinha poder. Poder. Imagina, tem dinheiro e tem poder. Imagina você falar assim, ó, tenho poder, tenho autoridade. Todo lugar que você vai, as pessoas te conhecem, as pessoas te respeitam, as pessoas te admiram, as pessoas querem ser como você. Ninguém nunca quis ter sucesso, não, né? Eu espero que ninguém tenha mandado o vídeo para se inscrever no Big Brother lá também, né? Espero que não. Mas as pessoas querem ter poder, as pessoas querem ter sucesso. E ele descreve assim, eu fui o que mais tive poder dentre os homens e mulheres que viveu na minha época. Sabedoria. Isso não foi ele que falou, não. Isso houve um tempo, quando ele foi consagrado ao trono, que Deus falou para ele assim, o que você deseja? Ele falou, eu desejo sabedoria. E Deus entregou ele sabedoria. Sabedoria não é algo que eu e você podemos conquistar humanamente, Deus que nos entrega. E ele era o homem mais sábio, o homem mais sábio que passou por aqui. Então até muito importante, depois mais para o meio do final da palavra, você vai entender. Você vai entender sobre sabedoria. Mas para pensar. Eu mesmo já falei várias vezes para falar assim, quando ela fica ali me atazanando, eu falo, seja uma mulher sábia. Mulher sábia é dificular, né? É gostoso falar isso. Uma mulher sábia é dificular. Mas é ruim quando você ouve assim, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Aí você fala, eita, agora... Mas a gente fala, seja uma mulher sábia. A mulher fala, tenha sabedoria, seja um homem sábio. A gente fala isso aí porque a gente ouve na palavra. A gente fala assim, nossa, tem que ser sábio, tem que ser sábio. Mas ser sábio não é o bastante. Ter sabedoria não é o bastante. Porque se fosse, Salomão não teria escrito esse livro de Eclesiastes. Se fosse, ao longo de toda a sua vida, que ele teve tudo, que aquilo que é assim, o topo daquilo que nós buscamos aqui nessa terra, ele teve tudo. Chegou uma hora e falou assim, tudo isso é ilusão, tudo isso é vaidade. E mesmo tendo sabedoria, falhou em tantos pontos. E ele teve prazer. Prazer. Foi que todas as mulheres que ele desejou, ele teve. Todas. E às vezes você está aí, você está solteiro, você fala assim, nossa, a hora que eu arrumar uma namorada, a hora que eu... vai ser bênção demais. A hora
porque eu casar vai ser bom para desafogar tudo aquilo que está preso em mim. Aí você pensa isso. Aí você casa, aí você vê que às vezes não é tão assim, né? Se conseguir namorar umas 5 vezes por ano, já é benção, né? Meu Deus. Ajuda nós. Mas a gente acha que o prazer vai assim ser algo surreal pra gente. Quantas vezes você falou assim, se eu tivesse casado com outra mulher, se eu tivesse casado com outro homem, quantas vezes às vezes você desfez um relacionamento achando que o outro seria melhor, depois você falou assim, é igual, pior que o outro que eu tava. A gente acha que não só sobre prazer de relações, mas também de prazer daquilo que a gente pode, vou fazer uma viagem vai ser algo que vai mudar a minha vida. Se eu conseguir viajar, né, para a Argentina, lá para Buenos Aires, se eu for para o Paraguai agora que está modinha, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a Europa, nossa, minha vida vai mudar, vai melhorar. Será que vai? Você ia estar em Nova York agora reclamando porque teve menos 25 graus lá, e você vai falar, o que eu estou fazendo nesse lugar? Você ia reclamar. Eu duvido que você não ia reclamar. Fala assim, meu Brasil, tão gostoso, tão quentinho. Estava conversando com o William essa semana, teve um tufão lá, um furacão lá em Leiria. Ele está morando em Portugal, o William, o irmão que era com a gente. Destruiu praticamente toda a cidade. Se estivesse lá, você ia falar, o que eu vim fazer nesse lugar, nessa Europa da vida aqui? Meu Deus, aí tem até furacão, as coisas. Então a gente busca prazer em coisas, a gente busca prazer em coisas terrenas. E a gente acha que ao chegar lá, ao chegar no topo da escada, a gente vai estar feliz. A gente chega no topo da escada e fala assim, cara, é isso. Quantas coisas você desejou, quantas coisas você sonhou, quantas coisas você falou assim, cara, eu quero conquistar e você conquistou até hoje. Quantas coisas? Vai pensando aí. Você conquistou muitas coisas na sua vida. Você sonhou. Você conquistou. Aí, teve um dia que você falou assim, cara, isso aqui não tem valor mais não. Talvez aquilo que você lutou tanto para conquistar, hoje você nem lembra mais. Você nem lembra mais. Você fala assim, sabe por quê? Porque a gente acha que vai chegar no topo da escada, que a gente vai chegar no topo daquilo que a gente pode alcançar, e a vida vai finalizar, né? Você assistiu muito Conto de Fada quando você era criança. Você foi muito levado pelos filmes de comédia romântica, que o filme acabava no beijo. Feliz para sempre. Você acha que é assim a vida? Que você conquistou, parou. Filhão, se você se esforçar para você entrar numa faculdade que você sonha tanto, você vai lá, você vai batalhar para ter as notas e isso. A hora que você passar, não vai acabar ali. Você vai ter que ralar muito para você arrumar um trabalho bom. A hora que você entrar naquela empresa, você vai falar assim, cara, essa empresa que eu sempre desejei, se você não ralar, se você não buscar, não vai parar. E assim por diante. A hora que você conquistar uma casa, que você entrar num relacionamento, não vai ser o fim, não vai. E esse tema veio no meu coração o dia que eu estava conversando com a Flávia. A gente estava conversando sobre o ano passado, sobre como foi a igreja. E a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de começar a olhar e ver o que não aconteceu. A gente fica o dia inteiro aqui na igreja. Aí eu entro aqui, gente, tudo que tá de falha, eu vejo. Eu não sei se vocês viram, mas os meninos ralou ali, estragou aquele lado, estragou ali, o ventilador tá para baixo. Minha cabeça já começa a olhar todas essas coisas. Então, do ano passado, eu comecei a falar para ela, eu falei, nossa, podia isso, podia aquilo, podia tanto. Mas, enfim, falei para ela, a gente tem que se alegrar. A gente tem que agradecer ao Senhor por esse ano, por essa conquista inimaginável. Inimaginável. Chegar a um lugar como nós estamos hoje, a estrutura que temos hoje, não tinha nem nos nossos pensamentos, nossos sonhos, não tinha. E avançar e conseguir vencer um ano, a gente completou um ano agora em janeiro, passou um ano aqui, com muitos desafios, com tantas coisas, mas assim, Deus tem feito. E aí ela falou assim, amor, porque é assim, né, a gente tem essa tendência de conquistar as coisas, mas quando a gente chega no topo da escada, a gente acha que ali é o fim, mas não é o fim. Não é o fim. A gente tem que se lembrar que o topo da escada não é o fim. Ele é o começo de mais um degrau que Deus tem na minha vida e na sua vida. Que Deus tem para escrever na sua história. Porque sim, você vai conquistar muitas coisas, você vai desejar muitas coisas nessa vida. E quando você conquistar, você tem que entender que é apenas o começo do próximo passo que Deus tem na sua vida e na sua história. Porque não é sobre conquistar. Tudo aquilo que você almeja na sua vida não é sobre conquistar. Tenha essa certeza no seu coração que eu vou falar isso para você nessa noite. Não é sobre conquistar.
Você não quer entrar na faculdade porque você deseja, porque você quer conquistar um diploma. Você não quer ter um namoro, um casamento porque você deseja, que você quer conquistar um casamento. Você não quer entrar naquele trabalho porque você não... Sabe por quê que você quer todas essas coisas? Que você quer ser pertencente. Pertencente. Eu e você queremos ser pertencentes. Aí a gente almeja as coisas. Lembra lá na sua adolescência? Aquele grupinho chato que tinha na escola de amigos, que na verdade era assim popular, mas eles eram chatos. Era popular. Mas aí você queria entrar nesse grupo de qualquer jeito. Eu falava, pastor, eu não queria não. Sabe por quê? Talvez você era do outro grupo, que falava assim, eu não quero entrar. Eu não quero entrar. Aí você fala assim, não tem nada a ver comigo, eu não vou entrar. Mas no fundo você queria também. No fundo você queria entrar, no fundo você queria ser reconhecido, no fundo você queria ser alguém que tinha poder e autoridade ali na escola, que todo mundo saberia o seu nome. No fundo você queria. Porque é o que nós, seres humanos, desejamos. A gente quer isso. Aí a gente faz de tudo lá na adolescência, para estar ali naqueles grupinhos, para ser... Quem queria ser o zoado da escola, gente? Quem queria? Ninguém. Não quer. Aí a gente quer participar. Mas por que a gente quer pertencer? A gente quer pertencer. A faculdade, o curso técnico que você fez, talvez nem era o que você gostava de fazer. Mas seu pai, sua mãe, falou tanto na sua cabeça, você tem que ser tal profissão, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E você se formou porque você queria o quê? Que seu pai olhasse para você e falasse assim, tenho orgulho de você, filho. Tenho orgulho de você. Olha só, você é top demais. Você queria pertencer na igreja. A gente quer pertencer, a gente quer ser isso. Então, nós precisamos viver de uma forma onde nós venhamos a entender que o topo da escada é apenas o início, é a base daquilo que nós ainda continuaremos a viver. Mas, algo muito importante que nós vamos falar nessa noite, é que se o topo que nós almejamos é terreno, a chegada lá vai te trazer, em algum momento, o vazio. Vai te trazer o vazio. Porque se o seu coração só se alegra com as conquistas terrenas, assim como aqui o rei Salomão, vai chegar uma hora e você pode parar para pensar que de todas as suas conquistas, um dia você falou assim, por que eu fiz isso? Por quê? Podia ter feito outra coisa, podia ter comprado outro carro, podia ter comprado outra casa, podia ter morado em outra cidade, podia ter escolhido outro marido, podia ter escolhido outra esposa, podia isso, podia aquilo. Porque se o seu coração almeja apenas as conquistas terrenas, chega uma hora que as suas conquistas não têm valor. É ilusão, assim como Salomão falou, e vai te trazer um vazio. Você não vai se sentir completo. Essas coisas não vão te completar, gente, não adianta, não vão te completar, pois o coração do homem foi feito para o que é eterno. Nós somos criados para a eternidade. Então, para as coisas que são passageiras, não faz sentido para nós. Chega uma hora que assim não faz sentido. O sentimento que te consome hoje não será preenchido pelo que você pode conquistar nessa terra. Não será. O topo da escada, gente, é muitas vezes um lugar solitário, que nos faz perceber que a nossa verdadeira sede não é de chegar, mas de pertencer, como eu falei para vocês. Então o primeiro ponto é, saiba assim, ó, marca aí, nada daquilo que você almejou um dia foi para conquistar, mas para pertencer. Nada daquilo que você almejou um dia foi para conquistar ou para pertencer. Os seus maiores sonhos, os seus maiores esforços tinham como objetivo te tornar pertencente a um lugar, te tornar pertencente a um grupo, te tornar pertencente a uma pessoa. Reflete sobre isso. Mas o que você não pode deixar é com que essas coisas te afetem. Por isso que nessa noite Deus quer falar para mim, quer falar para você, que aquilo que nós temos que almejar é Ele, é estar nele. Porque senão, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós tantos queremos, muitas vezes vai ser reflexo daquilo que o outro é. Não daquilo que nós deveríamos ser, mas daquilo que o outro é. Esse vai ser reflexo de um amigo, alguém que você admira tanto, você quer ser igual. Esse vai ser reflexo dos seus pais.
daquilo que Ele deseja tanto que você faça, que você faça. Às vezes vai ser reflexo do seu cônjuge. Enfim. Só buscando ser validado. Só buscando ser reconhecido. Só buscando assim, eu acredito em você. Eu tenho orgulho de você. Você é melhor, você vai conseguir. Cuida para que você não viva dessa maneira. Para que você não se frustre, para que você não fique cada vez mais buscando coisas, buscando pessoas para preencher algo que não vai ser preenchido com as coisas terrenas. Porque, gente, de maneira inconsciente, eu vou usar o exemplo de um filho, mas serve para tantas coisas. De maneira inconsciente, o maior desejo de um filho é ser reconhecido pelos seus pais. Talvez você está aqui, você não teve a oportunidade de ter um pai, de ter uma mãe, de ter alguém que cuidou de você, você sente falta disso, você se sente mal. Porque na verdade o que nós queremos é que aqueles que nos colocaram nessa terra, aqueles que têm um amor incondicional por nós, deveria ser assim, nos reconheçam, nos amem, nos impulsionem, nos falem o quanto nós somos extraordinários. Não importa se os outros falam, não importa se todo mundo diz que você é incrível, se eles não falam, parece que você se sente mal, porque no fundo é isso. Todos nós queremos esse reconhecimento daquelas pessoas que são importantes para nós. Mas presta atenção, tem uma história em Gênesis 32, versículo 22, que fala assim, ó. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Vem um parênteses aqui. Não sei se você conhece a história de Jacó, mas ele era conhecido como um usurpador. Alguém que tomou o lugar de seu irmão. Foi ajudado pela sua mãe para enganar o pai, para receber a bênção da primogenitura ali, ser abençoado pelo seu pai. Recebeu a bênção que era do irmão, teve que ir embora fugido. Nesse lugar do qual ele fugiu, ele conquistou tudo aquilo que um homem desejava. Ele conquistou esposa, aqui fala 2, né? Teve 2, né? Esse era corajoso. Conquistou esposas, ele teve filhos, mas também teve muitas posses. Muitas posses. Mas aqui nesse momento, ele estava com medo. Com medo. Porque mesmo nesse lugar onde ele conquistou tantas coisas, onde ele foi bem sucedido, chegou o momento do ciclo se encerrar. E ele precisava voltar para sua terra. Só que para voltar para sua terra, ele ia ter que encarar quem? Seu irmão Esaú. E o medo. Ele estava com medo de ser morto. Estava com medo do irmão dele falar assim, cara, você acabou com a minha vida e agora eu vou acabar com a sua. E estava desesperado. Então o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele tinha e ele separou. Ele falou assim, ó, vou dar uma dividida aqui, porque às vezes pegar uma parte, outra não pega. Ele estava ali preocupado, como que seria isso? E aqui a palavra do Senhor diz no versículo 24, ó, Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó estava voltando para sua terra, cheio de conquistas, cheio de posse terrena, cheio de coisas, mas chegou um momento que ele teve medo e que ele entendeu que eu não posso voltar para lá da forma como eu estou, não vai ser suficiente. E ao ter esse encontro com Deus, que a palavra de Deus aqui fala que é um encontro com Deus que ele teve, ele entendeu, ele falou, agora eu preciso me colocar diante do Senhor. Agora não importa as conquistas que eu obtive, não importa se eu estou no topo da escada, eu vejo que tem mais coisa, eu vejo que é além daquilo que eu imaginava e eu preciso do Senhor. Ele não largou do Senhor de maneira nenhuma. Esse sonho aqui que ele teve, não largou, ele falou assim, não largo de jeito nenhum, não largo, quero estar em Cristo. E ali ele foi abençoado
ali ele foi abençoado, o seu nome foi mudado para Israel. Para Israel. Você pode achar e falar assim, cara, foi abençoado por Deus, então ali já acabou, o topo da escada não tem, foi apenas o começo de tudo aquilo que Israel começaria a viver. Apenas o começo. Depois disso, Jacó voltou à sua terra, encontrou com o seu irmão, mas quando viu a distância, ele falou, cara, deu ruim para mim, mas Esaú veio, abraçou, Esaú veio e o perdoou. Jacó já havia se arrependido, Jacó já havia sido perdoado pelo Senhor, mas precisava se sentir pertencente, se sentir amado pelo seu irmão. Ele sabia que tudo aquilo que havia acontecido não foi da melhor maneira, não foi o certo, ele precisava ser reconhecido e ser pertencente, que não importava aquilo que ele tinha alcançado, não importava se um dia ele chegou no topo da escada da sua vida, ele precisava retornar à base, retornar ao alicerce. Ser reconhecido, ser amado, ser pertencente, foi o que Esaú fez, reconheceu. Gente, a escada é o objeto que te leva para o topo, mas ela precisa estar fixada numa base, é muito importante isso, porque da mesma forma como ela te leva para o topo, ela também te traz para o chão, ou degrau por degrau, ou pode ser de uma vez. Eu não sei vocês, talvez só o Sidmar que está aqui, que é corajoso desse jeito, mas eu não deixo ele fazer. Gente, por uma escada aqui, ó, bem aqui perto do teto, para trocar aquela lâmpada que está torta ali. Não sei se vocês viram, mas talvez agora vocês percebam que eu percebi, né, que ela está torta, aquela lâmpada ali. Eu não subo sozinho, de jeito nenhum. Por uma escada até aquela altura e subir sozinho na escada, sem ter uma base fixada, você pode chegar no topo e trocar a lâmpada e cair, não adiantou nada. Não adiantou nada. Lembra quando você ia na casa da sua avó lá, na casa do seu avô? Toda casa de avô tinha aquela escada de madeira, que ficava já em pé, encostada assim, ó. Ali perto da onde? Da antena, porque tinha antena na casa do avô que precisava, precisava mexer lá a antena para a televisão funcionar. Então tinha escada. E aquela escada de madeira, que a chuva pegava, que ia apodrecendo ali, e às vezes você subia dava uma estralada. Complicado. Você começava a subir, um degrau soltava. Já dava ruim. Complicado. Então a escada é um objeto que te leva ao topo, mas que tem muitas situações difíceis e complicadas. Então você precisa ter uma base, você precisa ter um objeto que está bem feito. Porque não adiantava, quando a madeirinha soltava ali da escada, sei lá, com o mesmo prego, colocar no mesmo buraco, ia dar ruim de novo. Ia dar ruim. Era complicado. Mas a gente precisa entender que a escada nos leva ao topo, sim, mas também precisa estar fixada. Também nos leva ao chão. Isso é muito importante. E Jacó entendeu isso. Jacó entendeu isso. E Deus falou com ele, assim como ele fala comigo, com você nessa noite, que o topo da escada não deve ser o fim, mas a base para que você possa continuar. Sabe por quê? A escada da nossa vida, ela tem degraus infinitos. Não vai acabar. Não vai acabar. E isso não tem que te entristecer e nem te envaidecer ou engrandecer. Não é porque hoje você está no degrau da vida, que você está bem, que está tudo dando certo, você fala assim, agora eu estou tranquilo, assim, vai descer. Não, não. Uma hora você vai precisar progredir, uma hora você vai precisar avançar. Vai precisar, porque os degraus da nossa vida são infinitos. Mas o que você tem que levar diante disso, se você vive uma situação hoje boa, se você vive uma situação difícil, que cada degrau, cada etapa da sua vida é uma oportunidade para que você possa amadurecer. Para que você possa amadurecer. Porque o nosso objetivo não tem que chegar no topo da escada, mas de degrau em degrau nós amadurecermos. Isso é importante. Sabe por quê? Senão você vai vivendo ciclos. Você vai vivendo ciclos. Assim como eu dei o exemplo da escada lá da casa do vô, que o degrauzinho, ele quebrava, aí você tentava arrumar o mesmo, colocar no mesmo buraco, dava ruim. Às vezes você ia conseguir colocar mais para cima e bater ali, às vezes você ainda era muito criança, não tinha força, você precisava chamar o vô para te ajudar, assim como é na sua vida. Tem coisas que você vai precisar remodelar, que você vai precisar de ajuda de pessoas, você não consegue fechar um ciclo da sua vida, que talvez até hoje você está aí patinando, muitas vezes sozinho, não consegue. Então você precisa entender
Não dá mais para você viver da mesma maneira. Não dá mais para você ser o mesmo na sua empresa. Não dá mais para você achar que você vai ser promovido fazendo as mesmas coisas de antes. Às vezes você precisa se especializar. Você precisa fazer novos cursos. Você está lá, você está bem, trabalhando numa empresa grande, mas você vê que as oportunidades boas são para pessoas que têm curso superior. Às vezes a empresa até paga. E você não vai, você não faz. Você precisa quebrar os ciclos, fazer coisas diferentes. Os seus relacionamentos, você precisa mudar suas atitudes, você precisa mudar a sua postura para que possa acontecer. Na igreja, ministerialmente, não adianta você chegar aqui e achar que é uma igreja perfeita, que é uma igreja, gente, é formada por pessoas aqui. Uma hora você vai ser ferido aqui em Lagoinha Sumaré. Uma hora alguém vai falar atravessado com você. Vai acontecer. Se você não quebrar o ciclo, se você não entender que você está aqui para servir ao Senhor, uma hora você vai falar, cara, de novo aconteceu comigo. De novo aconteceu. Não dá mais para você vir na igreja, acabar o culto acaba aqui 21 horas, 21h05 às vezes, dá uma atrasada, e você já está correndo. Às vezes eu saio aqui e não consigo nem cumprimentar você, que você já está lá fora já. Você não quer conversar, você não quer se relacionar, você não quer... Aí depois você vai sair e falar assim, ninguém da igreja lá falou comigo. Você precisa querer participar. Você precisa querer estar. Precisa querer, gente, não adianta. Não adianta. Entender que as coisas vão mudando, as coisas vão modificando. Os ciclos precisam se renovar. Eu falei de manhã porque eu acredito que hoje tem duas vertentes boas para as áreas profissionais. A área tecnológica e a área de você botar a mão na massa mesmo. Porque lá na frente, quem souber das tecnologias novas, quem aqui já fez curso de IA? Levanta a mão assim. Quem já fez? Uma pessoa. Uma pessoa só. Duas. É a tecnologia do futuro. É a tecnologia do futuro. Não sei se vocês sabem, eu até ia falar sobre isso, até aconteceu aqui, eu não sei o que é, mas eu acredito que num futuro não muito distante a gente vai sofrer muito com energia, com queda de energia. Eu acredito. Por quê? Para se manter essa tecnologia tão avançada, né, do IA, eu falei isso de manhã, depois me corrigiram, né? Falaram assim, não, pastor, não é o IA, eu sei que é o chipzinho, que tem os chips. Eles fazem várias salas, vários lugares. Vamos só dar exemplo aqui, que se fosse um galpão igual o nosso, cheio aqui de microchips, cheio de computadores aqui, provedores, com coisas só específicas para alimentar a IA. Só nesse lugar aqui, se fosse desse tamanho aqui, iria consumir praticamente a energia da cidade toda. Consome muita energia, muita energia. E aí eu falo para você, o Brasil está preparado? Tem energias novas, renovadas para viver essa tecnologia? Não, tem outros países que estão. Mas, e a gente? No que você tem se preparado aí para viver esse novo tempo? Porque senão, já começa já. Falar para o seu filho ser pedreiro, para o seu filho ser pintor, porque eu já falei aqui que dá dinheiro, gente, dá dinheiro. É bom também. É bom. Precisa. A gente precisa entender que as coisas mudam, os ciclos mudam. E sabe quem somos eu e você aí na fila do pão? Ninguém. Sabe quem somos eu e você no tabuleiro ali de xadrez? Eu acho que nós não somos nem os peões. Acho que nós não chegou nesse nível de ser os peões ali do xadrez. Somos, a gente olha as notícias aí, a gente fala, a gente acha que talvez um país possa ajudar o Brasil, talvez possa ajudar o outro. Não é nada sobre nós, gente, é tudo sobre business, negócios. Aconteceu para eles, está certo. Está certo. Hoje em dia, os países mais buscados, almejados e que todos os países poderosos querem é que eles têm terras raras. A gente não sei se tem mais, que já venderam tanto já. Então, gente, o mundo vai mudar. Daqui 30 anos vai ser muito diferente daquilo que a gente vive hoje. Não sei nem se 30, talvez menos. Talvez menos, está mudando muita coisa. E se a gente ficar parado, a gente vai achar que ainda aquele nosso sonho lá de conquistar, sabe, um título ali da faculdade, um diploma, vai ser o surreal. A gente precisa se posicionar, a gente precisa mudar, a gente precisa vivenciar novas coisas.
entender que a escada tem degraus infinitos. Amadurecer, tempo de amadurecimento. É entender que um topo com Deus sempre é temporário. Guarda isso no seu coração. Um topo com Deus sempre é temporário. Creia que Ele tem grandes coisas para você e avance. Ele tem grandes coisas para você e avance, que é o segundo ponto. O topo de Deus hoje para você é apenas o patamar para o próximo degrau de glória dele na sua vida. 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. É o Espírito. O próximo passo é avançar. É avançar. Você acha que as coisas vão ser fáceis na sua vida? Você acha que é só chegar no topo da escada e tá bom? Nós vamos completar agora, dia 15 de abril, 3 anos aqui da Lagoinha Sumaré. 3 anos. E houve um momento em que, para um grupo de pessoas, porque essa igreja começou com um grupo de pessoas, existia uma célula aqui em Sumaré, aproximadamente 30 pessoas. Eu fui supervisor dessa célula quando eu era de Campinas, eu fui. E essas pessoas por muito tempo oraram para que existisse a Lagoinha Sumaré. O topo da escada para essas pessoas era que um dia eles não precisassem mais se deslocar lá para Campinas para congregar lá e tivesse a igreja aqui. Um dia, o topo da escada chegou para essa galera. Aconteceu para eles. Mas alguns deles não estavam satisfeitos. Alguns deles achou que aquele topo da escada seria o suficiente e que ali tudo aconteceria. Você acha que foi fácil para a gente? Começar uma igreja onde as pessoas tinham expectativas e realidades assim, totalmente diferentes de uma igreja que está começando? As pessoas não se comparavam com Campinas. Todo santo dia eu ouvia isso. Todo santo dia. As pessoas me comparavam com o pastor David de Campinas, como que pregava, como que falava. As pessoas falavam que minha pregação era ruim. Falavam. Aquelas pessoas que desejaram tanto que, algumas, né? O topo da escada, elas não estavam felizes, não. Não estavam. Mas o topo da escada para elas também era o topo da nossa escada. Meu e da Flávia. A gente por muito tempo orou para que Deus um dia nos desse a oportunidade de estar à frente de uma igreja, de renunciar a tudo aquilo que a gente viveu, toda a nossa formação. Eu sou formado em publicidade e propaganda, sou formado em educação física, sou formado no seminário teológico, a Flávia é formada em psicologia, a Flávia é formada no seminário teológico. A gente não caiu de paraquedas aqui. Um dia Deus falou assim: vou direcionar vocês para essa vida. Vocês vão ter que renunciar, vocês vão ter que largar. A gente foi deixando tudo. Então era o topo da escada pra gente. E você acha que a gente chega no topo da escada e enfrenta essas dificuldades e para? E fala assim: ah não, as pessoas não estão gostando de mim, as pessoas não estão gostando do jeito que eu falo, eu vou parar. Olha só, a pessoa quer uma igreja que está com 1 mês, igual a que tem 6 anos. Ah, eu vou parar. Não, gente, é o começo. O topo da escada é a base para que a gente possa avançar com Deus, é confiar nele, é saber que ele faz. Da mesma forma como hoje, às vezes as pessoas vêm e falam: nossa, pastor, sua pregação foi boa, foi legal. As pessoas mandam mensagem, eu não tenho que engrandecer e achar, não, cara, tudo é para a glória de Deus, é apenas um degrau daquilo que nós vivemos hoje, que vai continuar acontecendo. Mas a gente tem que se preparar. Você acha que nesse tempo eu fiz o quê com as críticas? Eu falei: cara, então eu preciso melhorar. Eu fiz fonoaudiólogo, eu fiz curso de comunicação social com o Eduardo Brambila, que era âncora da EPTV. Eu estudei mais teologia, eu estudei mais a palavra de Deus. Por quê? Cara, isso não tem que parar a gente, isso tem que nos motivar a entender que a gente precisa melhorar sempre. Não é para agradar o próximo, é para fazer aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para você na sua vida, não é o outro que tem que te falar assim, ó, faz, não faz, tá bom, tá ruim. É você que tem que entender que você tem que fazer com excelência todos os dias. E o que você precisa melhorar? O que você precisa fazer para aquilo que Deus te chamou hoje, para que seja excelente no degrau que você está. Porque, gente, de verdade, se você viver no primeiro degrau com excelência, você vai estar feliz. Mas você pode estar no último, frustrado, você vai estar infeliz. Você precisa entender isso. Os degraus da vida com Deus são infinitos. A gente precisa continuar avançando. A gente precisa continuar de glória em glória, entendendo que é o Senhor que faz em nós, porque no fundo o que a gente quer é ser pertencente. É óbvio que no começo entristeceu a gente. É óbvio que eu falava, cara, pô, era bem melhor se as pessoas gostassem da gente. Falava assim, era bem melhor se a gente fosse os pastores que as pessoas desejavam que você peça a igreja, né? Era bem melhor, mas não foi. A gente ficou triste, mas isso não pode parar. Porque a gente quer ser pertencente. A gente queria chegar na igreja e ser pertencente. A gente queria ser amado.
Mas não é fácil começar, não é fácil, mas a gente precisa avançar, a gente precisa fazer. A gente tem que deixar o nosso eu, o nosso sentimento, o nosso orgulho de lado, descansando no Senhor e falar, vou avançar, vou continuar, vou fazer aquilo que Deus tem para mim. Porque quando você se sente pertencente, aí você entende que nada mais tem valor no seu coração. Então a crítica não entra no seu coração, os elogios não entram no seu coração, aquilo você não deixa entrar, porque você já tem aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Você não faz para o outro, você faz para Ele. Aí você continua fazendo. Quando você está cheio de Deus, você não precisa se encher das coisas passageiras dessa terra, você não precisa falar assim, eu vou beber, eu vou sair, eu vou... não, você já está cheio do Senhor, está cheio da graça, da alegria que é Ele. Deus te chama para um novo patamar essa noite. Levante sua mão, eu quero profetizar na sua vida. Deus te chama para um novo patamar nessa noite, e Ele te chama para o degrau da santificação. É o degrau da santificação, para que você possa ser separado, para que você possa ser santo. E esse degrau ele é infinito, mas um dia ele vai acabar no degrau da glorificação, quando o seu corpo foi glorificado pelo Pai. Mas você tem que entender que sim, não acaba aqui quando você vem e rende sua vida a Cristo, não acaba aqui. Deus te chama todos os dias para esse degrau da santificação, para que você entenda que você é separado, para que você entenda que você não é igual a todas as pessoas. Não é só a nossa mãe, nosso pai que fala assim, você não é igual a todo mundo porque você não vai fazer não. Você ouve do Senhor, você não faz porque você é separado por mim. Mas tem coisa que o outro faz, beleza. Se Deus não falou com ele, ele vai fazer, mas se falou com você, não faz não, filhão. Deixa acontecer, mas entenda, nós somos chamados para sermos santos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Você é separado, você é santo, não agora para você ser reconhecido pelo outro, não para você ser colocado em algum lugar, mas para que você viva uma vida que agrada a Ele. Como? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Você conhece aquele que te chamou, quando você conhece o seu próprio Deus, você toma parte da sua glória e da sua bondade. A palavra do Senhor que diz isso. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Deus nos entregou dons para que a gente possa agradar a Ele, para que a gente possa edificar a igreja dele, Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da natureza divina. Deus nos entrega daquilo que é dele, dons daquilo que é dele, para que a gente possa escapar da imoralidade que nós somos, a essência do pecado, para que a gente viva e seja transformado por Ele dia a dia. Ele nos chama para ser participante dessa natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade junte ao conhecimento. O conhecimento ao domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. Você precisa ser santo, santificado, separado, alguém que vive para agradar o Senhor. Qual que é o degrau que eu tenho que estar? Da santidade. Aí você agrada a Deus, aí você é preenchido por Ele, aí você é cheio dEle, aí você consegue viver as promessas dEle, aí você consegue se relacionar com aqueles que Ele criou, aí você consegue ser aquilo que Ele te chamou para ser. Um homem e uma mulher separados para Ele. Deus te chamou para ser santo, não tem outra opção não tem. No reino de Deus, é esse o objetivo, sermos santos. Chegar no topo é ter a capacidade de descer. Quando você chega no topo com Deus, você entende que tem a capacidade de descer a qualquer momento. Você não se importa, você desce a qualquer momento, porque o topo com Deus não é para ser servido, mas é para servir. Quando você chega a uma maturidade na sua vida, você entende que quando você está no topo com Deus, você não é aquele que é reconhecido, você é aquele que é servo. Você é aquele que recebe. Então você fala assim, eu estou no topo, mas se tiver que descer, pai, eu desço para servir. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que servir o seu pai e sua mãe. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que servir
ao seu marido, você tem que servir a sua esposa. Sabe o que você tem que fazer lá no seu trabalho? Você tem que ser alguém que é referência, alguém que todo mundo olha e fala, cara, ali não faz nada de errado. Você tem que ser alguém que todos olham e falam assim, cara, tem algo diferente. Até que você possa a oportunidade de falar assim, eu sou santo. Não é de pau oco, não é de gesso, sou separado por Deus. Sou separado por Ele, eu vivo para Ele. Porque o topo nos dá a perspectiva necessária para entender que a verdadeira grandeza está no serviço. Sabe que um dia Salomão falou assim, cara, tudo é ilusão, porque essas coisas são passageiras. Mas quando a gente faz as coisas do reino de Deus, quando a gente agrada a Deus, quando a gente serve aquele que Ele entregou a própria vida, a gente está fazendo o que realmente é grande. Atos capítulo 20, versículo 35 diz, em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre-se dessas palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Nós precisamos aprender a servir com amor, precisamos aprender a se entregar de maneira completa e genuína em tudo aquilo que nós vamos fazer em nossa vida. Não é sobre ajudar o próximo, não, é sobre servir o próximo. Sobre servir o próximo. Você não reclama, você não murmura, você não espera nada em troca. Você apenas ama, você apenas faz. É sobre isso. Sabe quando vai melhorar seus relacionamentos? Quando você entender que você foi criado para servir ao próximo. Quando você foi criado para entregar, para doar ao próximo. E o último ponto que eu vou falar aqui com vocês, entenda que uma escada não somente leva até o topo, mas te mantém fixado a uma base. Quando nós não somos movidos por euforia, para viver apenas as coisas aqui dessa terra, não quero, só quero conquistar, só quero avançar, só quero ter uma melhor casa, um melhor carro, o telefone do ano. Quando nós não somos movidos pela euforia, sabemos que a base é tão importante quanto o topo. Eu falei para vocês, cara, se você não é movido pela euforia, você não vai subir sozinho na escada aqui não, você vai esperar alguém para te segurar ali. Se temos a certeza que existe uma base que nos segura, a gente sobe no topo, a gente avança, se precisar a gente desce, se precisar a gente volta à base, a gente serve, mas o que eu e você precisamos, lembra o que é? E queremos pertencer. Então o que nós queremos, o que nós desejamos é ter a certeza de um lugar para voltar. Não importa se a gente está no topo, importa que a gente tenha uma base, que a gente possa voltar, importa que a gente esteja alicerçado. Não iremos vislumbrar com aquilo que a gente vê no topo. Eu posso chegar no topo, posso ver as melhores coisas, mas eu não vou me vislumbrar, porque eu sei que existe um lugar seguro, eu sei que existe uma base que não vai mudar, eu sei que existe uma rocha que me sustenta, eu sei que existe um Deus que me ama, eu sei que existe um Deus que se entregou por mim, eu sei que existe Jesus que deu a própria vida por amor a mim, que é a minha base, que é o meu alicerce, que é a minha rocha, que é tudo aquilo que eu sou. E eu sei que tudo é passageiro, eu sei que tudo é vaidade, então não me encho mais as coisas passageiras. Agora você se enche de Cristo. Agora você entende que o seu objetivo final é Cristo. Você entende que você tem um firme fundamento, você entende que você é sustentado e que toda a sua existência está nele. Aí você entende, aí você começa a ser uma pessoa que quando você chega no topo da escada, você percebe que não é o ponto final. Você se alegra. Mesmo se tudo está dando errado, você fala, eu estou me alegrando. Isso significa que seus olhos foram abertos para a eternidade. E que o topo agora é apenas uma terra, é apenas um lugar, é apenas mais um degrau que te mostra que o horizonte de Deus é vasto e você tem muitas coisas ainda para viver, muitas coisas ainda para avançar. C.S. Lewis disse assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Quando você chega nesse patamar, nesse degrau, que você fala assim, nada mais me importa aqui, porque você sabe que você está em Cristo, você sabe, eu fui criado para a eternidade, eu fui criado para estar nele. Lembra que a gente falou? Salomão cheio de sabedoria, Salomão aquele cara
que todos admiravam, todos queriam copiar. Mas sabe o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7? Até com a história ali de você firmar sua casa na rocha, na areia, ele fala assim, ó, seja prudente. Seja prudente. Se você não guardar nada dessa mensagem, guarda isso, seja prudente. Sabe o que é ser prudente? Não é apenas ter sabedoria, é você praticar a sabedoria que Deus colocou no seu coração, na sua mente. Você precisa ser prudente. Deus te entregou sabedoria, Deus te deu discernimento, agora você precisa praticar. Você precisa fazer aquilo que Deus colocou em você. Você precisa ser alguém prudente. Salomão foi um dos homens mais sábios, mas demorou para entender que precisava ser prudente, que não era viver à la vontade, que não era fazer apenas aquilo que o seu coração mandava, mas precisava ser alguém que praticava a sabedoria de Deus, que vivesse para agradar a Ele. Porque enquanto a gente viver dessa forma, a gente vai ser vazio, mas se a gente viver para agradar o Senhor, para ser prudente, as coisas vão acontecer. A sabedoria vem do Senhor, é um conhecimento que vem dos princípios dele, a prudência é a habilidade de você usar esse conhecimento para tomar as melhores decisões, degrau a degrau. Não importa o degrau que você está, mas se você está no topo, seja prudente, continue avançando, entenda que não é o final. Se coloque pé no seu lugar. Chegou a noite, chegou o momento de você ser prudente. Chegou a noite, chegou o momento de você amadurecer. De você entender que o degrau que você tem que almejar é o degrau da santidade, é o degrau que agrada ao Pai. É entender que Jesus é o seu alicerce seguro. Os degraus da vida são infinitos, mas a palavra do Senhor diz que ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que foi lançado, que é Jesus Cristo. Os degraus são infinitos, você pode avançar mais e mais, mas se lembre que a base é tão importante quanto o topo, mas que o alicerce que você tem que estar fixado é Cristo, ele jamais pode ser mudado. Se um dia você entregou e rendeu sua vida a Ele, saiba que você pode avançar degrau a degrau em santidade, agradando a Ele, porque você está alicerçado em uma base, em um alicerce que não pode ser trocado, que não é abalável, porque Jesus, além de ser o seu alicerce seguro, é a sua base rochosa, Ele é aquele que te faz resistente a qualquer tempestade. Se o seu fundamento está nele, você está forte. A sua fonte de energia para que você possa continuar é entender que é Cristo que te sustenta diariamente, que te mantém firme. Mas que nessa noite, o lugar mais alto, o topo mais alto que você possa desejar alcançar, é estar nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus, nos pés de Jesus, que você possa entender que o topo que você tem que buscar está nos pés de Jesus, é diante dele, falando: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha fonte de energia, Tu és a minha rocha, Tu és o meu sustento, o meu alicerce. Não importa se eu estou no topo, mas importa que eu tenho a base que é Cristo, e eu estou aos Teus pés. É o maior, é o lugar mais alto que você podemos chegar. Se coloque diante da presença do Senhor nessa noite. Derrame o seu coração diante dele. Tua presença é o meu repouso, é o meu fundamento.